Olá, galerinha! Vamos lá para mais uma revisão? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro, tá? O relevo brasileiro, ele é bem antigo. E quando a gente sabe, né? Relevo bem antigo, a gente tem aí a prevalência, né, de agentes externos. Renata, o que é agente externo? Calma lá. O relevo é a modelagem da superfície terrestre. Beleza. A gente tem, né, os mais diversos modelos, os mais diversos desenhos sobre a superfície terrestre. Esses modelos, esses desenhos, nem sempre foram assim, tá? Eles acabaram sendo transformados ao longo do tempo. Um exemplo. As montanhas são regiões bem altas e têm normalmente o seu pico bem pontiagudo. Só que aí vem o vento, a chuva, o calor, o frio, a raiz das plantas, alguns micro-organismos e acaba desgastando esse pico dessa montanha. Então acaba se tornando um pouquinho mais arredondado. Basicamente, nós temos dois tipos de agentes, que são os agentes internos, também chamados de endógenos, e os agentes externos, também chamados de exógenos, certo? Agente interno é placa tectônica, tá? A movimentação das placas tectônicas que ocorre no interior da crosta terrestre, que acontece de promover, né, a criação de cordilheiras dos Andes, por exemplo, cordilheiras no geral, no caso do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de várias montanhas. Acontece também de promover vales a partir, né, do afastamento dessas placas tectônicas. E os agentes externos são todos aqueles que acontecem depois que o relevo já está formado, né? É tudo aquilo que acontece quando a rocha ela está ali sofrendo intempéries, ela está sofrendo a ação do tempo, tá? Vamos pensar nesse processo. Quando uma rocha ela tá lá bonitinha no meio da natureza, ela não tem telhado na casa dela, né? Não tem nada que proteja ela da chuva, do sol, dos raios, né? Nas regiões mais frias, não tem nada que a proteja do congelamento. Então isso tudo vai causar erosão, certo? Erosão, desgaste nessa rocha, é esse processo de quebra, esse processo de diminuição e de remodelagem, tá? Nós vamos falar basicamente hoje sobre os tipos de relevo que existem no Brasil. Essa aqui é mais uma aula de revisão, tá? Então, a gente não vai abordar o conteúdo de forma bem profunda, né? Realmente, nós vamos apenas revisar o assunto que já foi visto na sala de aula. Quem sabe em outro vídeo, eu não trago aqui os grandes estudiosos, né? Os grandes geógrafos que estudaram essa ideia de relevo brasileiro. Bem? Então, nesse momento, vamos ver o que o livro didático traz pra gente em relação à forma de relevo. Primeiro, planície. São superfícies geralmente planas de baixa altitude, resultante do processo de sedimentação. Tá, e o que é sedimentação? Vamos lá. Lembra que eu falei que a água, a chuva, o vento, o calor, o frio quebra a rocha? Tá. Se essa rocha ela tá quebrada, a gente vai ter pedacinhos. Vão ter fragmentos. Esses fragmentos, eles são chamados de sedimentos, que são o quê? Os pedacinhos das rochas que se degradam, que saem, que se separam da rocha nesse momento de erosão. E esses fragmentos, eles sempre vão vir das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Eu digo sempre na sala de aula, o único rio que corre de baixo para cima é o da Caverna do Dragão. Todo o resto aqui no nosso planeta, a força da gravidade leva do alto para o baixo. Então, a planície é uma região mais baixa, relativamente plana, tá? Ou seja, ela pode conter algumas ondulações, e é o lugar aonde é depositado os sedimentos, tá? É a parte mais baixa, por ser mais baixa, todo sedimento que vai caindo, ele vai sendo depositado ali. Isso quer dizer o quê, Renata? Que pode ser que em algum momento do passado daquela região, ele já teve vários buracos, ele já teve várias regiões mais profundas, só que acabou sendo coberta por uma variedade de sedimentos que foi depositada ali ao longo do tempo, tá? Depressões. Depressão. Gente, depressão geográfica, tá? É uma área mais baixa do que o seu entorno, tá? Você tem aqui
duas regiões. Aqui no meio você tem uma região mais baixa. Isso é uma depressão. Simplificando, tá, galera? A depressão, ela pode ser dividida em relativa e absoluta, tá? Lembra lá que tudo que a gente fala de relevo, da altura do relevo, a gente está falando com base no nível do mar. A depressão não poderia ser diferente. Você tem a depressão relativa, que é aquela que está acima do nível do mar, certo? E a depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar, tá? Você tem o nível do mar e você tem essas áreas mais baixas. Então, quando você tem uma depressão, uma fissura, uma região bem mais baixa do que o seu redor, e ela está abaixo do nível do mar, chamamos ela de depressão absoluta. Quando nós temos uma fissura, por exemplo, entre dois vales, né, uma região bem baixa, ali é uma depressão relativa. Por quê? Mesmo estando abaixo do que a região em volta, ela ainda está acima do nível do mar. Deu para entender? Espero que sim. Ó, montanhas. Aí agora a gente tá, né, numa sinuca de bico. Tem montanha no Brasil ou não tem montanha no Brasil? Atualmente não tem montanha no Brasil. Segundo, né, alguns pesquisadores, como Jurandir Ross, certo? Porque, para Renata, quer dizer que o Brasil não tem? Já teve, mas como eu falei no começo do vídeo, tá? O relevo brasileiro é antigo, então ele sofreu muito desgaste, certo? Uma montanha, gente, é uma região extremamente alta. Alguns pesquisadores colocam 300 metros de altitude, outros já colocam aí bem mais de metros de altitude. Mas vale pensar que as montanhas, normalmente, ela tem suas pontas ou seus cumes, né, bem pontiagudos, bem altos. Quando a gente pensa em montanha, vem aquela montanha que tem a ponta toda nevada, né, devido à sua altitude, ele acaba congelando, porque aí a gente já sabe, né, que quanto mais a gente sobe, mais frio fica, mais rarefeito fica o oxigênio. Então, no Brasil nós temos o quê? Temos serras, temos morros, tá? E é bem importante a gente entender que, mesmo tendo picos, serras e morros, as montanhas que existiam no Brasil, elas foram desgastadas ao longo do tempo, tá? O que é reflexo de uma forma de relevo bem antiga, tá? Uma ancestralidade do nosso relevo aí, devido a gente estar no meio de uma placa tectônica, né? A placa sul-americana, a gente não tem essa modificação no nosso relevo vinda dos agentes internos. Então, a gente só sofre mesmo desgaste no nosso relevo através dos agentes externos. Planalto. Gente, Planalto, além de ele poder dar pra gente aquela paisagem maravilhosa da Chapada Diamantina, da Chapada dos Veadeiros, né? É uma forma de relevo muito interessante. Por quê? O Planalto, eu vou só ler aqui pra vocês o que o livro traz. São formas de relevo, ora relativamente planas, ora irregulares, nos quais processos erosivos são mais acentuados. Suas bordas são irregulares. Tá, lembra que na planície eu disse que tinha mais sedimentação, porque tinha deposição, que era a região mais baixa? E de onde vem o sedimento? Do Planalto, que é a região mais alta e que sofre um desgaste muito grande, um desgaste muito elevado. Principalmente nas suas laterais, porque, a gente, está muito alto, então a frequência do vento é muito maior, né? O atrito entre o vento e as rochas é muito maior. Você tem a questão também do nível de chuva, certo? Na Chapada Diamantina, por exemplo, a gente tem aquela forma de relevo chamada relevo tabuliforme, né? Porque tem as laterais bem íngremes, as escarpas são bem íngremes, e você tem os topos, que são mais ou menos planos, né? Relativamente planos. Mas você tem regiões de planalto também que não são tão planas, certo? Então, não existe essa definição de dizer que todos os planaltos são planos. Não são, tá? Então, vamos pensar nesse processo. Só pra gente concluir, né? Nós vamos abordar hoje apenas planaltos, planícies, depressões e montanhas. Então, só pra gente concluir, né? Jurandir Ross, ele diz que no Brasil predominam planaltos, seguidos de depressões e, por último, de planícies, certo? Então, essa classificação de Jurandir Ross classifica o Brasil em basicamente ter 3 estratos de relevo, né? Que é planalto, planície e depressão. Então, a gente está avaliando aqui, né? Que mesmo existindo serras, morros, picos no Brasil, a gente tem também essa ideia, né, de que o que predomina no relevo brasileiro são
planaltos, depressões e planícies, certo? Espero que essa aula tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo, certo? Já deixa aí sua dúvida, sua sugestão para a próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!